Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento também os que nos acompanham pela internet com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, depois de tanto mel, né? Tem que sair uma coisinha doce aqui para vocês. Graças a Deus, eu também sou muito grata a Deus pela vida do meu esposo, meu Boaz. Eu sempre digo isso porque eu me considero como Ruth, uma estrangeira, num país estranho ao meu, num povo diferente. E Deus me concedeu a honra de encontrar um Boaz, que me deu nome, que me deu casa, que me deu família e que juntou comigo numa grande chamada. Deus não une pessoas, mas une propósitos para fazer a sua vontade. E nós somos um exemplo disso. Deus me trouxe lá do Brasil, lá da Bahia, de um pedacinho do fim do mundo, aqui para Portugal, para juntar com o meu Boaz e nós fazermos a vontade dele. Amém? Estou muito feliz por você estar aqui também nesta noite. Estarei ministrando uma palavra do Senhor aos nossos corações, em que todo o decorrer do culto foi direcionado para agora a cereja no topo do bolo. Foi feita uma sobremesa, digamos assim, foi feita uma refeição. Estamos aqui para o jantar, em que foi servido uma entrada, foi servido um prato de carne, um tira-gostos, um tira-sabores, depois um prato de peixe e depois, agora no final, uma sobremesa deliciosa para nós comermos. Amém? Desde bem cedo que está aqui já, tudo sendo preparado para esse banquete. Não é verdade? Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de João, o apóstolo amado, João, capítulo 21, João, capítulo 21. Peço a todos que prestem bastante atenção nessa ministração, na leitura, porque, irmãos, eu quero ensinar algo que o Senhor me ensinou. Na ministração, principalmente, os mínimos detalhes é o que toca. Talvez eu possa falar alguma palavra aqui que toque profundamente na sua alma e faça com que essa mensagem faça ainda mais sentido para você. Se você estiver disperso, se você por algum motivo estiver distraído, você pode perder o ponto principal que era para tocar sua alma. E são nos mínimos detalhes. Então vamos ter bastante atenção àquilo que Deus quer falar conosco, que eu tenho certeza que falará profundamente a nossa alma, amém? João, no capítulo 21, a partir do versículo 1, iremos ler alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Preste atenção como ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Preste atenção no versículo 6. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver o último milagre de Jesus. E uma coisa curiosa nesse último milagre é que ele já havia acontecido tempos antes. Justamente quando Jesus chama Simão Pedro para ser seu discípulo, ele aparece a ele e faz esse convite em uma pesca maravilhosa, no mesmo lugar, mais ou menos na mesma hora. Cerca de 3 anos depois, acontece a mesma coisa. E nós já iremos entender por quê. Amém? Nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 4, que Jesus, ele está passando, já começa a fazer os seus milagres, e ali ele vai chamar os seus primeiros discípulos. E esses discípulos estavam pescando também. E ali Jesus diz a eles: largue essas redes, venham após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E aqueles já haviam ouvido falar, tinham visto algumas coisas que Jesus fez, nem sequer toscanejaram, largaram as redes e foram atrás de Jesus. E ali no capítulo 4, nós vamos ver os primeiros discípulos que ouviram o ide do Senhor Jesus e foram após ele. Também estavam no mar da Galileia pescando. Aquele mar era o lugar onde as pessoas iam pescar para poder tirar o sustento para suas casas. Então, em sua grande maioria, as pessoas eram pescadores. Eles eram pescadores de peixes. E Jesus chama: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E aqueles homens, eles deixam as redes e vão após Jesus. E acompanham Jesus em todo o seu ministério. Um pouquinho mais à frente, nós vamos ver no livro de Lucas a primeira pesca maravilhosa. Essa primeira pesca maravilhosa, ela toca profundamente as nossas almas. Por quê? Porque aqui Jesus aparece na beira do mar da Galileia. E ali Jesus vai se encontrar com Simão Pedro, que está pescando. Já tinham pescado a noite inteirinha, não tinham pegado nada, nem uma piaba, como diz ali o pastor, nem um beré, nada, nem uma tilápia, nem uma tainha, que dá para pegar até com a mão. E eles não pegaram nada. E aqui é engraçado, nesse capítulo 5, que nós vamos ver os versículos, o versículo 1 até o 4. E ali Jesus aparece e diz assim: ei, vocês têm algum peixe? Tem alguma coisa para comer? E eles vão dizer assim, muito tristes, porque a noite inteira e não pegou nada, e era o sustento. Aí Pedro diz: não, Senhor, não temos nada, não pegamos nada.
Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: olha, pegue a rede, volte para o mar alto, lance, porém, do outro lado, do lado direito, e vamos ver no que vai dar. Aí Pedro olha para ele, pensa assim: com certeza esse homem não é pescador, porque eu tenho experiência. Se eu não peguei nada é porque hoje o mar não está para peixe. E ele diz: nós vamos ver, preste atenção nos detalhes. Nesta primeira pesca maravilhosa em que Jesus encontra com Simão Pedro, em Mateus 4, os discípulos não dizem nada, lançam a rede, seguem Jesus. Em Lucas 5, Simão Pedro olha para Jesus e disse: já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar e vamos ver no que vai dar. E eles vão, lançam a rede, e quando puxam, não conseguem puxar sozinhos, tem que chamar os que estavam no outro barco para ajudar, e é peixe para toda a gente. E depois de ver tal coisa, tal maravilha, Jesus diz a Pedro: a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, tu serás pescador de homens, pescador de almas. Venha, siga-me. E Pedro, maravilhadíssimo com tal acontecimento, lança a rede e vai atrás de Jesus. E aqui vai passar vários capítulos, vários milagres, vários acontecimentos, coisas grandiosíssimas. Pouco a seguir a isso, Jesus vai até a casa de Pedro e cura sua sogra, instantâneo de uma grande febre. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. Jesus ressuscita, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta endemoniados. Jesus faz um reboliço e Pedro acompanha tudo de linha de frente. Mas nós vamos chegar aqui em João, no capítulo 21, onde eu me detive, e nós vamos encontrar a segunda pesca maravilhosa. E aqui encontramos exatamente a mesma cena, cerca de 3 anos depois, mais ou menos, quase isso. E Jesus está aqui. E o que aconteceu? Jesus foi crucificado. Ele estava morto. Mas havia uma promessa de que ele voltaria, ao 3º dia ressurgiria, ressuscitaria, e ainda estaria com eles cerca de 40 dias, operando milagres, maravilhas, e deixaria para eles o Espírito Santo. Havia uma promessa de que eles não ficariam órfãos e que Jesus só voltaria de vez para os céus quando deixasse o Espírito Santo. Porém, até esse episódio, isso não tinha acontecido. A promessa ainda não tinha se cumprido por total, ou seja, Jesus ainda voltaria. Sabe o que aconteceu? Pedro estava muito triste. Afinal, ele tinha ficado sozinho com aqueles discípulos todos. E ele virou para os amigos dele e disse assim: vou pescar. Ou seja, vou voltar exatamente de onde Jesus me tirou. Já não faz mais sentido, ele já não está aqui. Vou pescar. E ali Jesus está vendo tudo aquilo acontecer. E Pedro vai para o mar de Tiberíades, mar da Galileia, pega no barco, pega as redes. Os outros dizem: se tu vais, eu também vou. E voltam todos
para a pescaria. E a promessa? E a chamada? E as almas? E Jesus? Onde está tudo isso? Trazendo essa palavra para os dias de hoje. Nesses últimos dias, eu tenho indagado muito Deus a respeito de algumas coisas. E eu digo assim para o Senhor: Senhor, cada dia que passa, eu tenho mais certeza e mais convicção que foi o Senhor que tirou as redes das minhas mãos, que me colocou para ganhar almas, que me tirou da pescaria de peixes e me pôs para ganhar almas, ajudar vidas, ajudar pessoas. Cada dia mais eu tenho a certeza e a convicção do chamado ao qual o Senhor me deu. Mas Deus, o que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com as pessoas, Senhor? Elas estão cada vez mais se esmurecendo. Cada dia que passa elas vão se indo abaixo. Cada vez elas valorizam menos o teu chamado, a tua obra. Porque, irmãos, aqui Pedro, ele foi chamado para uma obra. E daqui a pouco ele vai receber exatamente o que ele tinha que fazer. E mais à frente nós vamos ver o que acontece. Assim como eu e como você. E por que, Senhor? O que está acontecendo? As pessoas, elas negligenciam. Muitas vezes nós sabemos que elas poderiam estar nas orações e não estão. Poderiam estar nos cultos e não estão. Poderiam estar nos evangelismos e não estão. Poderiam estar nos estudos, nos ensinamentos, nos cursos e não estão. Poderiam fazer tanto mais para o Senhor e não fazem. O que acontece? E muitas vezes eu quero te pedir, Senhor, me ajude a entender as pessoas. Eu preciso entender elas para poder ajudá-las, auxiliá-las e apoiá-las. Eu não quero ser uma juíza, não é meu papel. Não quero ser uma crítica, não é meu papel. Mas eu quero ser compreensiva e compreender as pessoas, entendê-las. E o Senhor Jesus me disse assim: filha, muitas vezes as pessoas estão em suas casas, sabem que tem o culto e simplesmente não vêm. Muitas vezes quinta-feira pela manhã, elas estão trabalhando, não podem estar. Mas na sexta pela noite, elas podem e nem sequer se preocupam em estar. E elas olham para mim e dizem assim: eu sei, Senhor, que o pastor, que os irmãos não me entendem, mas o Senhor conhece o meu coração e me compreende e me entende. E o Senhor disse assim para mim: e realmente eu os entendo e eu os compreendo, mas eu não concordo com a postura que eles têm tido, não apoio e não estou feliz. Só que sim, eu entendo, eu compreendo, mas eu não concordo. Nós vamos ver aqui que Pedro, ele estava triste. Jesus morreu. Ele era um dos discípulos mais fortes, mais destemidos. Ele já havia recebido a promessa que sobre ele, a pedra que é Jesus, seria edificada e surgiria a igreja. Então quando Jesus morre, Pedro, ele fica tão triste que ele resolve voltar novamente a pescar. E sabe o que acontece? Jesus entendeu Pedro. Jesus entendeu que Pedro estava triste, percebeu que os discípulos, porque Pedro era um dos mais influentes, foram pescar com Pedro porque ele os incentivou a voltar a pescar, não almas, mas peixes. Só que Jesus não concordou com isso, Jesus não aceitou isso e fez o quê? Montou novamente o mesmo cenário de quase 3 anos atrás.
Irmãos, nós líderes, nós compreendemos vocês. Nós entendemos. Mas nós não podemos aceitar, e por isso nós continuamos insistindo. Porque se as pessoas não vêm para a oração pela manhã, essa oração não pode acabar. Se as pessoas não vêm para a oração pela noite, essa oração não pode acabar. Se nós marcamos evangelismo e às vezes podemos ir só nós dois sozinhos, não podemos parar de evangelizar por causa disso. Porque existe um chamado, existe um objetivo, existe uma obra que tem que ser feita. E sabe o que acontece? Quando eles foram pescar, eles estavam em desobediência, porque não tinha sido essa a ordem que Jesus tinha dado para eles. Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria e ia pegar firme com eles, e 40 dias estaria com eles e dava o Espírito Santo para eles irem. Mas mesmo assim, Jesus foi até eles, amou. Essa palavra, ela mexeu muito comigo, muito mesmo. E ali Jesus, ele fica lá, cerca de 100 metros deles. Esses dias, pouquinhos dias, eu estive lá no meiozinho do mar da Galileia. E sempre que eu vou lá, eu lembro dessas pescas maravilhosas. Sempre, porque são passagens que mexem comigo. E me lembra sempre o chamado que Deus me chamou. Irmãos, tem horas que o cansaço vem. Claro que vem. Isso aqui é carne. Tem horas que a tristeza vem. Claro que vem. Isso é carne. Tem horas que tudo parece estar fora do lugar. Mas é impressionante como Deus te traz aqui hoje. Como você ouvirá essa palavra hoje. E tudo vai voltar para o sítio. E ali, Jesus, compreendendo a tristeza de Pedro, a frustração de Pedro, mas não concordando e não aceitando, faz aquilo tudo para trazer ele de volta. E ali Jesus vai dizer: ei! Depois da noite inteirinha, Pedro tira suas vestes de cima, fica só com as de baixo e vai pescar junto com os outros discípulos. E lançam a rede, rede para cá, rede para lá, rede para cá, rede para lá. E nem uma tainha de novo, nem uma piaba, nem uma traíra. E Pedro, sem a ordem de Jesus, nunca mais ele volta a pescar. Porque, irmãos, na sua e na minha vida, nós precisamos fazer tudo com a ordem de Jesus. Porque sem a ordem dele nada dá certo. Absolutamente nada. E ali Pedro está lá com os outros e de repente ele escuta uma voz. Preste atenção nessa segunda pesca maravilhosa. Que é aí que entra eu e você. Porque essa história é minha e é sua também. E aqui Pedro, ele está lá no mar, triste. Pelo amor de Deus, eu acho que eu já nem sei mais pescar. Jesus morreu, eu fiquei sozinho. Agora joguei aqui e não peguei nada, nem um peixinho para mim comer agora no pequeno almoço. E aí Pedro já estava triste. Aí acaba de ficar mais triste. Tem dias que a gente já está triste e vem uma coisinha ou outra e acaba de ficar mais triste ainda. Aí vem aquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é sempre assim. Deus tem sempre uma alegria para nós. E ali Pedro ouve uma voz que diz: ei, tem algum peixe aí para que eu coma?
Aí os discípulos já olharam, não reconheceram porque estava a cerca de 100 metros e eles não viram bem, então não reconhecem Jesus pela aparência, mas ouvem aquela voz. E ali Pedro, ao ouvir a voz, diz: não pescamos nada a noite inteira. E ele diz assim: olhe, volta e lança de novo. Sabe o que Pedro faz? Nada, só pega a rede e lança. Porque ele já tinha aprendido a obedecer. Então Jesus estava recordando a ele como ele tinha que obedecer. E ali Pedro lança com os discípulos e puxa e sai aquele tantão de peixe. E nessa pesca aqui a Bíblia vai nos dizer até a quantidade, mais ou menos várias, mais de 130 mil peixes, 13 espécies. É uma pesca grandiosíssima. Mais uma vez os barcos que estavam perto vêm também ajudá-los. E imediatamente os discípulos dizem: é o mestre. É o mestre. É o mestre, é o mestre, é o mestre, é o mestre, ei, é o mestre. O mestre está aqui. E ele tem peixinho fresquinho para dar para a gente comer. E Pedro mergulha envergonhado. Imediatamente ele lembra das 3 vezes que ele nega Jesus há um pouco de tempo atrás. Imediatamente ele recorda quando Jesus o chamou, o que Jesus mandou ele fazer. Imediatamente ele se recorda de que está totalmente fora da direção do que Jesus tinha planeado para ele. Deus te traz aqui nesta noite para você fazer uma reestrutura psicológica, mental e espiritual. E você perceba como está a direção que você está seguindo. E se você está aqui, realmente existem outras pessoas e essas pessoas ouvirão essa mensagem pela internet, porque é para você também. Mas quem vai ouvir aqui agora, se Jesus voltar agora, você é que comeu. Quem está lá possa ser que não pegue mais. Você está aqui porque Deus quer te recordar. Não importa shekel, não importa a moeda. Atenção. Você veio para aqui para ganhar almas. Essa igreja é uma igreja relativamente grande. Ela não é pequena, ela é grande. Carregada é enorme. A cidade circunvizinhas está cheinha de almas. As redes estão aqui. As redes espirituais, para nós lançarmos e pegarmos variedades. Aqui nós temos chineses, nós temos africanos, nós temos angolanos, nós temos portugueses, nós temos brasileiros, nós temos ucranianos, nós temos uma variedade de peixes para nós pescarmos. E o que nós estamos fazendo? Estamos pescando peixe. Estamos no meio do mar da Galileia, voltando para a mesmice, voltando para a mesma coisa que estávamos a fazer antes do Senhor Jesus nos chamar. Essa igreja não está cheia. Primeiro porque o mestre ainda não deu a ordem para esses peixes encherem. E depois porque Ele está nos dando mais um tempo.
está nos dando mais um pouco de oportunidade para nós batermos no nosso peito e dizer assim: oh Deus, obrigado, porque eu faço parte da conversão dessas milhares e milhares, milhões e milhões de almas. Pastora, você não sabe a minha vida, você não conhece a minha história. Como todo imigrante, eu saí de lá da Bahia, eu deixei toda a minha família para trás. A única pessoa que eu tinha aqui era a minha mãe. E ela trabalhava ela trabalhava numa casa interna onde eu não podia morar com ela. E eu fui ficar numa cidade, morar num quarto, numa casa de uma senhora portuguesa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu precisava acabar ainda 2 anos da minha escola. Como qualquer imigrante, eu cheguei aqui, eu corri atrás de residência, eu me adaptei ao país, às pessoas, à cultura, eu sofri. Eu tinha uma vida, quando eu vim para Portugal, eu tinha uma vida lá em São Paulo espetacular. E quando eu cheguei aqui, eu tive que me adaptar à circunstância pela qual eu tinha sido inserida no meio. Então, irmãos, eu sei sim o que vocês sofrem. Eu sei sim. Eu sei que quando se chega não é fácil os primeiros tempos. Mas eu também sei que o Jesus que deu a ordem, que chamou e que mandou ir, Ele está junto e Ele vai suprir todas as necessidades. E eu também sei que Ele é o Deus que faz. E Pedro fica envergonhado. Quantas vezes nós não nos sentimos envergonhados? Não é por causa de pastor, não é por causa de igreja, mas é quando o Espírito Santo, Ele chega assim e pega essa palavra aqui, ó, e começa a passar ela nos nossos olhos, e começa a arder no nosso coração, e nos confronta. Ainda hoje o irmão esteve aqui e disse assim: eu tenho um pouco de vergonha, porque eu sou mesmo um covarde. E como ele, nós também, todos sem exceção de ninguém, já olhou para o espelho e disse: eu sou um covarde. Eu podia fazer muito mais, mas é muito mais fácil voltar para pegar peixe do que enfrentar a dificuldade e fazer a vontade de Deus. E Pedro fica com vergonha. E Jesus prepara para eles o peixinho. E quando eles estão todos se preparando para comer, vem Pedro e fica num canto, pensando: meu Deus, o que Jesus vai falar comigo? O que vai acontecer comigo? E é tão intrigante esse episódio que vem a seguir. Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para ele: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros uma vez. Simão Pedro, filho de João, tu me amas?
E Pedro: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes. E ali ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Agora já é ovelhas. E pela terceira e última vez ele vira para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Aí passou um filminho na cabeça de Pedro. Pedro abaixa a cabeça. Eu quero que você agora, Jesus está te perguntando, eu quero que você feche os seus olhos. E Jesus está te perguntando: tu me amas? Tu me amas? Vai pensando aí com você mesmo. Vou te dar esse momentinho aqui de reflexão. Tu me amas? Os meninos do som podem ficar com o olho aberto e aumentar bastante aí o retorno para mim do playback. E agora com os olhos fechados, preste bastante atenção e fique aí. E nesse momento Jesus, ele está do seu lado e ele pegou no seu ombro e ele encostou perto do seu ouvido e te perguntou: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Amanheceu. Tu me amas, 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 tu me amas. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. E ele continua te perguntando: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O dom que eu te dei, como está? Tens lido a Bíblia para ministrar a minha palavra? Tens orado? Tens imposto a mão sobre os enfermos e eles estão sendo curados? Tens cuidado da minha casa? Ou pensas assim, isso é só para pastores? Só quem está na frente é que tem que se virar para lá. Isso não é coisa para mim, é coisa para eles. Ele está te perguntando nessa noite: tu me amas? Quando eu te convido para fazer algo e tu me respondes assim: Senhor, tu sabes, tu me amas? Ei, Pedro, tu me amas? Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo para tudo e hoje é o tempo de pesca. Quem mandou você parar? No lugar ele vai. Ah, Senhor, mas eu já sofri tanto, eu já apanhei tanto nessa caminhada ministerial. Tu me amas? Eu já levei tanta pedrada, eu já levei tanta chibatada, tanta cuspida. Tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes, tu me entendes. Eu te entendo, mas eu não aceito e eu te quero de volta. Eu te entendo, mas eu quero que você faça o que eu te dei para fazer, porque outros podem fazer, mas eu quero você também fazendo. Deus está aqui neste lugar, nesta noite, e Ele sopra no nosso coração e Ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Decidido a largar tudo e parar. Eu conheço
tua estrutura, sei de todo sofrimento, e mesmo que seja difícil, não pare, porque estou vendo. Colho todas suas lágrimas, estou aqui para te falar. Pegue o que eu te entreguei e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Faça a minha vontade, porque fui eu que te chamei, eu que te capacito. Volte hoje para o centro de onde você nunca devia ter saído. Se você não lê mais a Bíblia, volte a ler. Se você não ora mais, volte a orar. Se você não faz mais o que Ele pôs nas suas mãos, volte a fazer, porque ainda há tempo. E assim como Pedro, depois dessa cena toda que aconteceu, Jesus diz para ele: vai que eu farei de ti pescador de almas, e apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas, cuida da minha casa. E lá na frente ele vai pregar, e serão 3.000 almas. Ah, tem pouquinha gente? Não tem, tem muita. Essa mensagem é para vocês e é para o mundo inteiro. Quando nós subimos aqui para cantar, entenda isso, levita, não subimos aqui só para cantar para cadeiras vazias, mas nós estamos subindo aqui para cantar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Deus vai te colocar para cantar para a multidão? Se você não honra quando tem poucos, você pensa assim: eu nem sequer vou ensaiar, não vai ter quase ninguém na igreja mesmo, e chega aqui e canta de qualquer maneira. Aí você é convidado para pregar uma quinta-feira. Normalmente quinta-feira tá todo mundo cansado, não deve ir quase ninguém. Eu chego lá e falo qualquer coisa. Como que Deus vai te dar 3.000 almas, uma multidão para você pregar, se você não se prepara, não se consagra, não se prepara, não ora para pegar para 20 pessoas? A Bíblia fala que sede fiel no pouco e eu no muito te colocarei. Não tem como começar no muito, a gente começa no pouco. Eu estou ministrando essa mensagem aqui hoje e eu tenho certeza que pessoas assistirão e a vida delas vai mudar, porque elas vão voltar onde elas foram chamadas, assim como Pedro vai rever o seu chamado e vai prosseguir. E eu tenho uma notícia para te dar: não tem por que temer, Jesus está conosco. É Ele que pega na nossa mão e nos leva. Não precisa temer nada. E quando vir a tristeza e a vontade de parar e desanimar, respira fundo e faça o que o nosso pastor disse: continue firme. Ele não disse assim, continue feliz, continue sorridente. Ele disse assim, continue firme. A nossa firmeza vai determinar onde nós vamos chegar. Eu determinei que eu quero chegar longe. Eu determinei que até Jesus Cristo voltar, eu preciso continuar olhando para o alvo. Vem luta, vem calúnia, vem tristeza, vem vontade de parar. Ingratidão é o que mais tem. Solidão é o que mais tem. Mas Jesus está. Ele chamou,
Ele capacita, Ele provê. Por isso, não desista. Saia daqui hoje pensando onde foi que você parou, o que você estagnou, e volte novamente a fazê-lo, porque foi para isso que Jesus Cristo esteve aqui, está aqui. Ele está falando na minha boca. Volte a exercer o dom que há em ti. E se estivesse exercendo, o Senhor não mandava voltar a exercer. E Ele se faz presente aqui nesta noite. E Ele está aqui neste lugar. E ali Pedro, amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Deus vai te honrar. Exatamente naquilo que você parou, Deus vai te honrar. Pegue essa palavra. Ouça a segunda pesca maravilhosa que acontece na sua vida aqui hoje. E saia daqui convicto que o mesmo Jesus que mandou vários e vários peixes está mandando agora novamente a força, está mandando novamente o dom, está mandando novamente o ânimo, está mandando novamente o ardor. E assim como Pedro, tem gente aqui nesta noite que vai acontecer coisa tão grande, tão grande. Eu sou a primeira delas. Você, se quiser, pegue para você também. Que os olhos humanos ficarão impressionados. Adalgisa, venha, minha filha. Saia daqui pensando da seguinte forma: estava João, o discípulo amado, e estavam mais outros discípulos. Só que dessa segunda pesca maravilhosa, Jesus preparou tudo para pegar Pedro. Por isso que nessa igreja tem muita gente. Mas essa segunda pesca maravilhosa, Jesus preparou para pegar você. E essa palavra é para você. Primeiro para mim. Já peguei, já recebi, está aqui. E toda vez que eu pensar em desanimar, eu vou lembrar dela. E depois, você. Porque como Pedro, tem alguma coisa diferenciada e especial que Deus ainda quer fazer. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.